A transmissão está começando. Todos os participantes estão no modo somente escuta. Boa tarde, pessoal. Espero que todos estejam bem. Estou vendo aqui que tem gente do Brasil inteiro, até gente de fora do Brasil, mais uma vez acompanhando nosso webinar. Dessa vez aqui numa tarde agradabilíssima. Aqui em São José dos Campos está um céu azul, está incrível. Então, é uma ótima tarde para a gente conversar bastante sobre o ArcGIS Business Analyst. Eu tenho certeza que vocês vão gostar bastante dessa ferramenta da Esri, que auxilia diretamente em estudos de mercado e geomarketing. Então, para a gente se conhecer um pouco melhor nesse webinar, a gente vai abrir aqui a nossa primeira enquete e eu convido vocês a responderem se vocês já usam alguma ferramenta específica de geomarketing ou estudo de mercado. Ok, a gente vai abrir aqui a nossa enquete e peço a gentileza de que vocês respondam para que nós nos conheçamos melhor. Então, a consulta está aberta para vocês responderem. E, desde já, é bem legal a gente frisar como o nosso mercado está cada vez mais competitivo. Então, uma escolha errada pode gerar um prejuízo de milhares ou milhões. Se eu não posicionar a minha loja no melhor local, se eu abrir um empreendimento, for fazer um loteamento, de repente, meu público-alvo não está aderente a adquirir uma propriedade naquela região. Então, qualquer decisão errada, hoje em dia, no que se tange à localização, mais do que nunca impacta diretamente o meu negócio. Então, a gente se imagina, qual que é o custo de eu tomar uma decisão errada? Quanto que isso daí pode impactar o meu lucro, impactar os meus funcionários, impactar minhas projeções futuras? Então, nesse mercado cada vez mais competitivo que a gente tem atuado, o Business Analyst, ele se mostra cada vez mais uma ferramenta incrível para proporcionar o aumento do faturamento, maior escalabilidade dos negócios e a redução de riscos com análises mais assertivas. Então, a gente vai finalizar aqui a nossa enquete. Agradeço a todos que responderam. A gente vai fechar o meu vídeo aqui agora. Eu retomo com vocês no final do webinar, mas todos que estão entrando agora, sintam-se bem-vindos também. E só deixa eu encerrar meu vídeo aqui. E aqui nós vamos dar continuidade ao nosso webinar. E quanto ao resultado da enquete, vou pedir auxílio aqui para a gente ver quantos das nossas pessoas aqui já utilizam a ferramenta ou quantos não utilizam. Mais de 70% não utiliza nenhuma ferramenta de geomarketing, então tenho certeza que vocês vão desfrutar bastante desse conteúdo que a gente tem para dizer e muito provavelmente o Business Analyst vai ao encontro do que vocês possam estar procurando. Então, para a gente entender qual que vai ser a nossa programação do dia. Nós temos programados aqui aproximadamente 30 minutos de conversa, então teremos aqui uma apresentação bem rápida sobre o conteúdo para posicionar o que é o Business Analyst. Tenho aqui comigo Saulo Gustavo, que após nossa apresentação eu farei uma demo, Saulo faz outra demo, eu faço outra demo e a gente finaliza tudo isso daí em aproximadamente 30 minutos. E juntamente conosco aqui temos o Jefferson também, nosso especialista Esri, que está acompanhando vocês no bate-papo para tirar qualquer dúvida que vocês venham a ter. Legal? Então lá vamos nós para conhecer essa ferramenta incrível que é o Business Analyst. Então, quais são as proposições? Qual que é o mote? Quais são as propostas-chave do Business Analyst? No que ele vai auxiliar? Ele vai auxiliar diretamente em 3 tópicos. No planejamento de mercado, onde eu consigo entender a influência da minha área, entender a influência do empreendimento, da minha loja, onde eu estou localizado, e como as condições de mercado, economia local, podem afetar essa minha loja, meu empreendimento.
Consigo fazer análise de localidade, então consigo fazer um site location, que é o termo que a gente usa em inglês, para procurar o melhor local, o local mais adequado para fazer uma expansão, para eu fazer abrir uma franquia, abrir uma filial da minha loja. Posso expandir, otimizar, construir, fechar se eu não estiver performando, se eu tiver colocado uma loja no local equivocado. E também consigo fazer um estudo de mercado voltado para essa análise de clientes. Então, eu consigo conhecer geograficamente onde estão posicionados, onde moram esses clientes. Então, vamos supor que eu tenho uma loja de roupas infantis. Onde eu tenho mais crianças na cidade? Onde que eu tenho crianças com mais poder aquisitivo? Obviamente, onde os pais têm mais poder aquisitivo, que eu posso focar uma campanha de marketing para promover essa minha loja de roupa. Então, com o Business Analyst, eu consigo conhecer onde os meus clientes estão. E, dentre outras coisas que a gente vai demonstrar aqui na prática, com o Business Analyst, a gente consegue identificar os mercados que estão performando abaixo das expectativas, a gente consegue localizar os locais indicados e mais adequados para a expansão através da análise socioeconômica baseada em mapas, indicadores, infográficos incríveis que a gente vai mostrar para vocês. Descobrir onde os nossos consumidores, onde os nossos potenciais clientes vivem e compartilhar a pesquisa de mercado que a gente gerar com todos da sua organização. Então, o Business Analyst ele vai entrar de cabeça no conceito do WebGIS de integração com todas as outras apps, com todas as outras ferramentas da plataforma ArcGIS. Então, tudo aquilo que eu produzi no Business Analyst, eu consigo depois carregar e abrir no meu ArcGIS Online, trabalhar com ele no meu ArcGIS Pro, baixar os dados numa app, do Business Analyst consigo importar os dados que eu trabalhar em campo com apps de campo também, ou seja, está tudo integrado através do Business Analyst e o Business Analyst com o restante da plataforma. Então, já finalizando a nossa parte mais teórica, a nossa parte conceitual e partindo para as demonstrações práticas. Então, vamos dar um spoiler aqui das 3 demonstrações. A primeira demonstração que eu vou fazer é voltada ao mercado imobiliário, ok? Voltada ao mercado de incorporadoras, de engenharia civil e localizando onde está o meu público ideal, onde eu consigo fazer uma decisão ótima para o empreendimento. Depois disso, Saulo Gustavo, não vou dar o spoiler, Saulo Gustavo vem com uma ótima surpresa aqui para todos nós. Então, o Business Analyst é usado principalmente em 3 áreas. A primeira, análise de locais, planejamento de negócios e análise de usuários. Análise de locais diz respeito ao onde eu vou posicionar uma loja, onde eu vou posicionar um empreendimento. O planejamento de negócios tem a ver com o estudo de mercado e a análise de usuários, exatamente aonde estão os meus consumidores, aonde estão os meus clientes. E se a gente fazer um link de tudo isso, aqui com uma roda que nós modelamos, eu tenho alguns tópicos que derivam dessa roda. Então, no planejamento de negócios ou planejamento de mercado, eu consigo fazer análise de condições do mercado para ver se o mercado está propício, se o mercado consome essa oferta que eu tenho. Consigo identificar pontos-chave que vão me ajudar a descobrir fatores importantíssimos para eu tomar uma decisão de abrir ou não um negócio, para saber se eu tenho público-alvo, se eu vou conseguir atingir um market share, se eu vou conseguir proporcionar essa expansão de mercado. Na análise de usuários, consigo trabalhar na análise de clientes, direcionar campanhas de marketing, analisar minha penetração no mercado, segmentar geograficamente meu público-alvo e na análise de locais, na site location, encontrar o local ótimo para eu abrir o meu novo empreendimento. Performar análises, fazer o site location de maneira otimizada. O Business Analyst, ele já vem com umas centenas de dados. Isso é muito legal a gente já deixar bem claro para vocês. É totalmente possível e perfeitamente flexível para você enriquecer os seus dados. Então, você já tem os seus dados aí na sua organização. Você pode subir seus dados para trabalhar com eles de maneira personalizada, mas a gente já fornece umas centenas de dados para vocês trabalharem, para vocês não partirem do zero. Então, eu tenho dados relacionados à população, com população total dividida por faixa etária, população masculina, população feminina. Tenho dados de poder de compra, tenho dados de família, com total de famílias, tamanho médio de famílias, dados econômicos também com gastos, inclusive uma segmentação muito interessante para vários nichos de mercado. Então, eu tenho gastos com, por exemplo, comidas e bebidas não alcoólicas, bebidas alcoólicas, remédios, roupas e sapatos, cuidados pessoais, bem duradouros, móveis, utensílios da casa e etc. Então, eu já tenho uma série de informações, uma série de dados aqui provido pela agência da Alemanha, Michael Bauer,
que eu consigo fazer uma série de correlações. Então, se eu quiser abrir um bar, por exemplo, muito provavelmente eu vou usar a variável aqui, o dado de bebida alcoólica, para localizar onde tem mais pessoas bebendo aqui na cidade, e pode ser um local mais aderente para eu abrir esse bar. E ele trabalha aqui, e é possível acessá-lo em 4 frentes, né? Nós temos o aplicativo web, que é o que nós vamos demonstrar agora, que é o foco da nossa apresentação. Antes ele era conhecido como BAW, hoje é o Business Analyst Web App, onde eu vou trabalhar tudo na nuvem, na cloud, vou fazer todas as minhas análises, subir os meus dados, trabalhar com todas as informações. Tem uma app mobile para ir a campo, tem uma extensão desktop, para eu trabalhar dentro do meu ArcMap, dentro do meu ArcGIS Pro, e temos também ainda uma opção do server para quando eu quiser fazer essas análises on-premises, para trazer toda essa infraestrutura para dentro de casa. Mas nosso foco hoje é realmente no Business Analyst Web App, que ele é muito intuitivo, muito fácil de ser utilizado, e a gente vai conhecê-lo exatamente agora. Então, vou fazer minha primeira demonstração. Lembro a todos que o nosso chat está à disposição para vocês interagirem aqui com o Jefferson, nosso especialista. Então, vou abrir aqui o meu Business Analyst. Essa é a cara dele quando a gente abre ele pela primeira vez. Então, ele já está aqui configurado para trabalhar com o Brasil, com os dados do Brasil, e é muito, mas eu repito, é muito fácil a gente criar um infográfico e já ter um overview sobre uma cidade, sobre a comunidade, sobre alguma região. Então, vamos supor que eu quero fazer um overview sobre a cidade de Porto Alegre. Então, eu faço uma busca aqui por Porto Alegre e já consigo fazer um infográfico de maneira muito fácil, evidenciando aqui os principais dados socioeconômicos da cidade de Porto Alegre. Então, eu simplesmente clico aqui no botão infográfico e com 2 cliques eu já tenho um panorama geral da cidade de Porto Alegre para entender como que a economia funciona lá, como que estão os dados sociodemográficos e ver já de maneira mais genérica, tem um overview de qual é a aderência de negócio que eu posso ter ou não lá e depois me aprofundar mais sobre essas análises. Então, eu vou conseguir gerar um gráfico bem intuitivo. Ele está gerando aqui, está renderizando. E aqui ele já gerou um gráfico sobre a cidade aqui de Porto Alegre. Já consigo ver que eu tenho quase 1,5 milhão de habitantes na cidade de Porto Alegre, que eu tenho uma média de menos de 3 pessoas por domicílio, que eu tenho mais de 500 mil domicílios na cidade de Porto Alegre. Consigo ver a população dividida por faixa etária, consigo ver o PIB per capita, dados de gastos per capita com roupas, comida e bebida, produtos médicos, produtos eletrônicos e de TI, com brinquedos, esportes, pets também, dados pessoais, enfim. Vocês viram como ele é fácil de eu já obter um overview sobre a economia de uma cidade. Então, eu vou fechar aqui. E agora a gente pode ir um pouco mais longe aqui de Porto Alegre. Por que não dar uma olhada aqui no extremo norte do país? Então, de Porto Alegre, a gente vai agora, eu vou mudar o modo de exibição para esse alfinete, e a gente vai agora dar uma olhada em Boa Vista, Roraima, ou Roraima, como quiserem. Então, já abri aqui Roraima, em Boa Vista. Então, em vez de ele selecionar o limite municipal, como eu fiz aquela hora, eu pedi apenas para ele fazer um alfinete na cidade, marcar esse ponto, e daqui eu consigo gerar um outro tipo de infográfico. Eu consigo adicionar anéis, ou tempo de percurso, ou tempo de caminhada. Então, eu consigo fazer raios aqui de 1, 3 e 5 quilômetros na cidade de Boa Vista. Eu aplico. E ele já fez aqui os anéis no município aqui de Boa Vista. Então, se eu quiser ver um infográfico, imagine que esse ponto aqui sejam várias lojas. Eu consigo ver exatamente qual é o arredor da minha loja, qual é o potencial econômico, quem são as pessoas que vivem, se meu público-alvo realmente reside ali em torno da minha loja, do meu restaurante, enfim. Consigo verificar aqui o meu infográfico também. E olha só que legal. Então, no raio aqui de 1 quilômetro de Boa Vista, eu tenho população de 7 mil habitantes, tenho essa faixa etária, tenho uma média aqui de 3,4 pessoas por domicílio, mais 2 mil domicílios, etc. Isso daqui é dinâmico. Eu estou aqui no 1 quilômetro.
Se eu aumento aqui para 3 quilômetros, ele já altera automaticamente esse infográfico. Então, já vejo aqui que saltou de 7 mil pessoas no raio de 1 quilômetro, saltou para um raio, desculpa, no raio de 3 quilômetros, já saltou para quase 70 mil pessoas. E se eu vou para o raio de 5 quilômetros, mais de 150 mil pessoas. Tudo isso daqui no município de Boa Vista, Roraima, que é a capital mais ao norte do Brasil. E se eu quiser fazer qualquer tipo de análise, como comentei aqui, eu já vi os dados genéricos, demonstração de um problema de negócio, pessoal, é muito fácil eu fazer um mapa temático. Então, eu dei aquele exemplo lá, se eu quisesse abrir uma loja de roupa infantil, eu já vi aqui o perfil da população no 1, 3, 5 quilômetros. E se eu quisesse saber onde tem mais crianças aqui em Boa Vista, para eu abrir minha loja de roupa infantil? Quero fazer um mapa temático. Eu consigo fazer isso daqui com pouquíssimos cliques. Esse aqui é um dos motes que guia o Business Analyst. Então, eu cliquei na opção Criar Mapa de Dados, no Criar Mapa codificado por cores, eu vou pesquisar as variáveis. Eu tenho aqui as variáveis, já que eu citei para vocês, que tem uma centena de variáveis. Tem os meus dados, foram aqueles que eu subi, dados de população, dados de renda, dados de faixa etária, dados de domicílios, educação, dados de consumo e dados-chave. Nesse caso aqui, só para a gente ver de maneira bem rápida, vamos selecionar aqui a opção idade. Eu quero ver onde estão as crianças de Boa Vista. Então, seleciono aqui a população de 0 a 14 anos e ele já faz aqui um mapa temático de maneira bem prática mesmo. Então, ele pinta aqui do mais claro para o mais escuro onde estão a maior incidência de crianças. Então, tem nesses setores aqui, no caso, está dividido por setor censitário já, onde está mais escuro é que eu tenho maior ocorrência aqui, que eu tenho maior presença de crianças aqui no município de Boa Vista. Isso daqui eu posso trabalhar com renda, posso gerar N outros mapas temáticos. Mas, para a gente seguir em frente, vamos lá aqui para o nosso primeiro problema de negócio, que o Saulo já está aqui ansioso, falando que ele quer falar um pouco também. Então, vamos logo para a nossa primeira demonstração aqui do nosso primeiro problema de negócio. E aí entra aqui o nosso amigo Saulo Gustavo. Então, como eu havia prometido, o nosso primeiro problema de negócio que a gente vai resolver com o Business Analyst é do mercado aqui da construção civil e mercado imobiliário. Eu sou uma incorporadora que está abrindo um condomínio planejado na cidade de São Sebastião. Para quem não conhece, fica aqui no litoral de São Paulo, litoral norte de São Paulo, e é um dos locais que tem uma das praias mais bonitas aqui do nosso litoral. É um local realmente muito bonito, muito visitado por turistas, e eu estou abrindo um condomínio de alto padrão lá. Então vai ser um condomínio fechado, focado para as classes altas, em que eu vou ter uma série de infraestruturas diferenciadas lá para oferecer para os meus clientes. Então, já passei pela parte do estudo prévio, fiz o estudo ambiental, fiz o estudo do plano diretor do município para ver se tinha aderência, vi que estava tudo ok, estou iniciando lá meu empreendimento. E agora eu quero ver onde eu posso fazer uma campanha de marketing, onde que eu posso potencializar e saber onde eu posso divulgar esse empreendimento para os potenciais clientes, né? Onde estão os eventuais, potenciais clientes desse empreendimento que eu vou abrir aqui no município de São Sebastião. Então, eu vou localizar aqui no mapa São Sebastião, em São Paulo, e ele já pontuou aqui para a gente São Sebastião. Um fato que é muito interessante e bem aderente aqui ao nossa análise, nosso estudo de mercado, é o tempo de deslocamento. Então, eu já consigo pré-definir qual que é o tempo de deslocamento que eu quero que as pessoas tenham até São Sebastião, até o meu empreendimento. Então, o tempo de percurso, eu vou como configurar aqui, tem como eu configurar em minutos. Então, eu quero que seja de 45 a 60, vamos colocar 1h30, porque esse público-alvo que eu vou segmentar, ele quer dirigir no máximo 1h30 até o meu empreendimento. Então, a gente vai fazer aqui buffers, podemos dizer assim, também conhecido como isócronas, aqui no nosso mundo de geomarketing, qual é o tempo de deslocamento dessas regiões aqui até São Sebastião. Então, eu tenho aqui, dentro dessa primeira ilha, aqui, desse primeiro mapa, desse primeiro buffer, todas as cidades ou regiões que eu consigo me deslocar em até 45 minutos. Já nesse verde, todas que estão no raio de 60 minutos. E depois aqui, tudo que está em azul,
é tudo aquilo que está até 180 minutos de distância. Então, vamos supor que aqui, onde está segmentado meu mercado-alvo, é aqui que eu vou trabalhar em primeiro lugar para fazer a divulgação desse empreendimento. Então, seja através de outdoor, seja através de panfletagem, de uma mídia direcionada, seja através de eu montar totens ou stands em shopping centers, como é muito comum a gente ver de lojas físicas que eu monto num shopping para divulgar meu empreendimento. Então, vamos segmentar o nosso público-alvo. Vou pesquisar as variáveis aqui, e a primeira coisa que vai influenciar, que vai impactar bastante, no caso aqui é um mapa inteligente que eu vou fazer, que é uma análise multicritério, eu vou escolher a variável renda, porque eu estou trabalhando com um público de classe mais alta, maior poder aquisitivo. Então, vou escolher aqui a opção do PIB per capita. Quais outras variáveis são interessantes nesse caso? Eu vou escolher a faixa etária. Por quê? Porque esse daqui não é um imóvel direcionado para ser o primeiro imóvel da pessoa. Então, estou focando em pessoas mais velhas, pessoas mais maduras, que já tenham um imóvel. Se eu estivesse trabalhando como um primeiro imóvel, e fosse um valor mais baixo, eu poderia perfeitamente segmentar para essa faixa etária e talvez para essa aqui, de 20 e poucos anos e início dos 30. Mas eu vou focar da faixa etária de 30 a 44, 45 a 59, que vamos imaginar que com o poder de compra alto, nessa faixa etária, sejam pessoas já bem estabelecidas financeiramente e que teriam, em tese, dinheiro para adquirir um segundo imóvel, uma casa na praia, que é o caso aqui no nosso condomínio fechado. Quais outros dados que eu vou inserir aqui? Eu vou inserir mais uma variável de consumo. Então, dentre aquelas dezenas, né, centenas de variáveis que eu tenho aqui, gastos com bebida alcoólica, gastos com vestuário, gastos com produtos eletrônicos, com comida e bebida, gastos com utensílios domésticos, com produtos médicos, o que me interessa nesse momento aqui é gastos com recreação e cultura. Ou seja, pessoas que passeiam, que gastam já para se divertir, vamos dizer assim. Então, vou selecionar essa variável. Se eu quiser, eu posso acrescentar mais variáveis ainda, mas vamos fechar nisso aqui, nessas 4 variáveis a princípio. Então, eu vou aplicar, e ele vai renderizar, vai carregar todos esses dados aqui e vai colocá-los em classes diferentes. Então, ele já pintou todo o mapa aqui, dando um destaque para a extensão, que eu tenho aqui em até 180 minutos, quando eu segmentei que é meu mercado-alvo, meu público-alvo. E por isso eu consigo segmentar que eu só quero trabalhar aqui, nos arredores aqui de até 180 minutos. Então ele fechou para mim. E aqui nessa régua, podemos dizer assim, eu consigo nivelar essa régua. Vocês vão reparar que muitas áreas vão se apagar à medida que eu subir o valor. Então eu já estou começando a fazer o meu primeiro filtro, que é o filtro da renda. Então, reparem que aos poucos, muitas áreas aqui vão apagando, porque eu estou subindo a renda. Olha só, cheguei aqui no momento que eu estou em... Aqui é per capita, certo? Então, cheguei aqui no momento que eu estou com 42 mil anuais. Já sumiu bastante áreas, mas eu vou subir ainda mais, vou deixar próximo da casa dos 80 mil, imaginando que um PIB médio de pessoas que ganham acima de 6, 7 mil reais, a minha oferta. Então, eu fechei aqui próximo dos 80 mil. Vocês podem ver que já sumiu bastante áreas aqui no meu mapa, tem bem poucas. Então, prosseguindo aqui na nossa análise, eu vou adequar ainda mais a minha régua para a população de 30 a 44 anos, também para ter mais incidência dessa população aqui. Subo também pessoas de 45 a 59, que também é meu target. E fecho finalmente com pessoas que gastam mais aqui com recreação. Então, a partir daqui eu já posso prospectar onde estão os públicos-alvos aqui no meu mapa. Então, vou aproximar o zoom para ficar mais claro a nossa visão. Se eu aproximar aqui de São José dos Campos, que é onde está a imagem, onde nós estamos ministrando o webinar aqui, deixa eu só ajustar aqui a faixa etária, que ele acabou mudando. A gente já vai ver aqui em quais regiões de São José dos Campos essas variáveis atendem no meu padrão. Então, já consigo ver aqui uma concentração na zona centro-oeste da cidade. E quem é de São José conhece, a gente poderia deduzir isso. Já, hipoteticamente, que eu sabia que essa seria a região da cidade que eu mais poderia prospectar. Mas e para quem é de fora?
E se eu quiser comprovar essa hipótese? Se eu quiser tiver a certeza atestada com dados socioeconômicos? É utilizando o Business Analysis, que eu vou ter certeza que aqui eu posso verificar qual shopping está localizado nessa região, melhor local para eu fazer uma panfletagem, melhor local para eu fazer uma divulgação face-to-face e etc. Assim como eu vi que tem aqui em Taubaté, e se eu tirar o zoom e a gente for para São Paulo, para finalizar aqui minha demonstração, a gente vê também áreas potenciais aqui em São Paulo, também na zona oeste aqui da cidade, como não poderia deixar de ser. Ele está renderizando, ele estava categorizado por bairro, agora já desce o nível para subdistrito, ou seja, setor censitário aqui, então ele renderiza novamente para eu ver num nível de detalhe maior. E aqui eu também já vou conseguir ver onde direcionar essa campanha. Olha só. Então tem aqui nessa região de Consolação, por exemplo, região de Perdizes, atendem perfeitamente esse alto poder de compra com a população mais velha, que gasta mais com serviços recreacionais. Eu coloquei só nesse limite, né? Mas eu sei também, intuitivamente, que eu tenho regiões aqui que eu teria poder de compra alto, como Moema e Itaim Bibi, que acabou não entrando nessa faixa aqui de 1h30 de viagem. Se eu quiser voltar para ver toda a extensão do mapa, eu vou ver que muito provavelmente essas regiões vão ser incluídas, porque lá eu tenho um poder de compra muito alto. E aí eu posso redefinir ou não a minha estratégia em atacar esses mercados aqui por uma questão de 10, 20 minutos ou até meia hora a mais dirigindo até lá. Se isso daqui não for algo inflexível, o que creio que não é o caso, eu já vejo que eu tenho um mercado potencial muito grande para atacar aqui. Legal? Agradeço a atenção até agora, muita gente conectada, muita gente perguntando. Passo a palavra agora para o Saulo, que vai dar continuidade. Aí eu volto com a nossa última demonstração e a gente finaliza o nosso webinar. Saulo, com você. Obrigado, Vinícius. Muito interessante o poder do Business Analyst, né? As respostas que ele pode nos trazer, nos ajudar. E eu venho aqui para reforçar quão simples é, né? E também trazer a ideia de que nós podemos trazer os nossos dados para dentro do Business Analytics. Eu tenho a informação que está lá no meu CRM, no meu ERP, no meu... ou seja, até mesmo numa planilha Excel, eu posso trazer ela para dentro do meu Business Analytics e proceder com as minhas análises. Eu estou fazendo aqui o processo, né, de entrar através, só para mostrar e reforçar o que o Vinícius falou, que o Business Analytics é um componente da plataforma ArcGIS. Então, ele é uma aplicação, uma solução que está dentro da plataforma ArcGIS. Então, eu entrei dentro da fiz o logon na minha organização da ArcGIS Online, venho aqui nas minhas apps e eu já consigo ver aqui o Business Analyst junto com as minhas demais outras aplicações, como Insights, App Studio, Workforce, Survey. Mas, Saulo, eu vou precisar saber tudo isso, eu preciso saber de ArcGIS Online, eu preciso ser um expert em GIS? Não precisa. O Business Analyst é uma aplicação simples, extremamente dinâmica. Você não precisa ter conhecimentos de mapas, conhecimentos cartográficos, para conseguir ter essas análises, né? Tomar essas decisões baseado em localização. E eu venho aqui para reforçar como é fácil trazer um dado externo. Eu tenho um dado que contém todas as informações das minhas lojas. Eu tenho uma rede de lojas, eu tenho informações aqui hipotéticas que eu criei. Vou carregar aqui só para a gente ver. Essa planilha Excel com a informação da minha loja. Então, eu vejo aqui, eu tenho o nome da loja, o endereço, o nome do gerente e todos os números referentes à minha loja, né? A quantidade de funcionário, a receita, o lucro, a lucratividade que eu tive, quantos clientes eu tive comprando. É uma planilha simples que eu tenho com os dados e informações da minha loja. Eu vou carregar essa loja, esses dados das minhas lojas, dentro do Business Analysis e conseguir
ter algumas informações, né? Tomar algumas decisões baseado aí nessas informações das lojas e também outras informações que eu vou consumir no Business Analytics. Então, eu vou importar esse dado. Eu percebo que dentro da minha planilha não tinha informação geográfica, né? Além dos endereços. Então, o Business Analytics ele já vai varrer essa minha planilha, vai entender que eu tenho lá uma coluna endereço, uma coluna cidade, ele já vai fazer a geocodificação desses endereços. Então, pôr o endereço dessas lojas para mim no mapa. Eu posso ver aqui, já consigo acessar os dados da minha loja, que já foram geocodificados. Então, eu tenho aqui a da minha loja de Santana, consigo ver os atributos, né, as informações que estavam lá na planilha, aqui, o número de funcionário, a receita e as demais informações. Então, eu sigo adiante, como o Vinícius mostrou na demonstração dele, né, eu consigo criar aqui alguns anéis, ou ainda o tempo de percurso, ou o tempo de caminhada para essas minhas lojas. Eu vou adicionar os anéis referente a um raio de 1 e 3 quilômetros, a gente vai conseguir já ter alguma informação interessante sobre as minhas lojas, né? Como, por exemplo, alguma sobreposição de alcance das minhas lojas. Isso pode me ajudar a entender bastante coisa já sobre as minhas lojas. Agora eu vou fazer aqui uma análise de adequação da minha loja. Vamos só verificar aqui. Ok. Aqui estão os meus anéis, como eu disse anteriormente. Agora eu vou adicionar alguns critérios, né, que eu quero trazer para a minha loja, que eu quero comparar com os dados da minha loja e alguns dados que eu vou trazer do Business Analytics. Da minha loja eu quero trazer a informação de receita. Então ele vai trazer aqui, ele vai trazer essa informação para o meu mapa das lojas que foram mais produtivas, né? Que eu tive uma receita maior, né? Uma maior, não significa uma maior lucratividade, né? Mas as lojas que melhor performaram aí. Eu quero cruzar essa informação, quero trazer essa informação e entender o comportamento dessas lojas, adicionando um critério poder de compra, por exemplo. Vou selecionar aqui o poder de compra, vou aplicar e eu consigo dar pesos para essa minha análise, né? Então, eu acho que eu quero dar um peso maior para o poder de compra, dessas informações de poder de compra que estão armazenadas lá no meu Business Analytics, né? Eu consigo aumentar esse número do peso aqui, ou eu quero dar uma importância maior para essa variável, receita bruta. Eu consigo alterar aqui também. Para uma melhor visualização, eu posso alterar essa simbologia, as cores dessa simbologia, para que eu consiga ter uma análise melhor. E aqui eu tenho, né? Essa análise que foi feita, ele me deu aqui uma pontuação, né? Um score das minhas lojas que melhor performaram. Tenho aqui a minha loja de Pinheiros, que eu posso ver que teve, de acordo com a simbologia, né? E aqui o score foi a loja que melhor performou, que melhor teve uma receita, comparando aí o poder de compra dessa região que a minha loja está situada. Eu posso, uma funcionalidade bem legal do Business Analytics, que eu posso exportar essa minha informação, esses meus dados. Eu posso exportar ele para uma camada e consumir essa informação aqui dentro da própria plataforma ArcGIS, ou eu posso trazer ela para um Excel. Vamos fazer isso aqui, trazer essa informação para o Excel, e a gente vai ver que todas essas informações eu consigo trazer ela para o Excel e comprovar que a minha loja de Pinheiros foi uma loja que performou muito bem. Ela teve aqui uma pontuação final de 0,87, levando em consideração a receita bruta da minha loja
e o poder de compra daquela região onde a minha loja está situada. Essa demonstração eu quis trazer sem dizer, né, um exemplo de caso, como uma loja de roupa, ou uma loja de departamento, uma farmácia, um supermercado, porque ela se aplica para qualquer tipo de comércio, de loja, ou qualquer que seja a minha atuação. E eu posso adicionar, né, diversos critérios, diversas informações que eu tenho aqui dentro do meu Business Analyst para que eu possa confrontar junto com esses meus dados, né? Eu posso fazer essa comparação, trazer essas variáveis conforme eu consigo ver aqui. Então, eu tenho dados de consumo de bebida, consumo de livro e diversos outros que eu posso trazer para a minha análise. Essa é a mensagem que eu queria trazer para vocês, da simplicidade de trazer o nosso dado, trazer as nossas informações e compor a nossa análise dentro do Business Analyst. Agora eu passo aqui de novo para o Vinícius para dar sequência com mais uma demonstração para vocês. Grande Saulo Gustavo, muito obrigado. Se a gente estivesse ao vivo como plateia, eu ia pedir uma salva de palmas para eles, mas como não estamos aqui, tenho certeza que todos gostaram e ficaram muito felizes, certo, Saulo? Bom, aqui vamos partir para a nossa próxima demonstração, e aí a gente já finaliza o nosso webinar de hoje. Então, o que eu achei muito legal na demonstração do Saulo é que ele evidenciou como a gente pode se aproveitar dos dados que já vêm por padrão no Business Analyst, que são esses dados da Michael Bauer, e adicionar os nossos próprios dados, né? Então, eu consigo combinar o melhor dos dois mundos. Então, qual que é a próxima demonstração que eu vou fazer agora? Então, vamos imaginar que eu sou aqui o diretor de expansão ou proprietário de uma loja de departamento e eu quero abrir uma filial, quero abrir uma nova unidade no Nordeste, mais especificamente em Pernambuco. Então, alinhando aqui com minha equipe de vendas, alinhando com minha equipe de expansão, minha equipe de marketing, nós chegamos aqui a alguns fatores que são interessantes, que são importantes para a gente abrir o negócio. Um dado que é muito sensível para eu fazer a abertura dessa loja de departamento aqui em Pernambuco, são os dados de criminalidade. Então, eu subi esses dados, a gente tinha os dados aqui no meu desktop, e a gente subiu os dados de criminalidade. Então, vou fazer novamente aqui a pesquisa de mapa inteligente, só que agora eu vou trabalhar com os meus dados. Então, meus dados, todos os dados que eu subo, seja um CSV, seja um CHP, eles ficam aqui nessa categoria. Meus dados, que são os dados que você enriquece. Eu vou subir aqui essa informação de ocorrências de crime. Então, vou aplicar, para a gente ter uma visualização de como ele fica. Aqui é por circunscrição que a gente conseguiu obter essas informações. E eu tenho aqui o número de ocorrências, né, nessa região metropolitana de Recife, no Pernambuco. Então, eu consigo acrescentar mais variáveis para a gente continuar aquela nossa análise. Então, por se tratar de uma loja de departamento, eu quero também filtrar pelo poder de compra das pessoas, para ver onde eu consigo localizar atrelado ao poder de compra. E aqui a gente vai focar um pouco mais em questões de gasto. Então, quais variáveis eu posso usar aqui para abrir minha loja de departamento de maneira mais embasada, para eu mandar minha equipe de prospecção já tendo uma ótima noção de quais são os locais mais adequados para eles fazerem a prospecção, verificar a viabilidade e a viabilidade de terrenos também, que são disponíveis aqui nessa região de Pernambuco, região metropolitana de Recife. Então, o que eu acho muito interessante no caso de uma loja de departamento são esses dados aqui. Dados de gastos com móveis e mobílias. Então, eu vou ter uma seção só de imóveis na minha loja de departamento. Quero saber onde as pessoas gastam mais com móveis e mobílias. Vou ter uma seção também de jardinagem. Então, vou selecionar aqui os dados de gastos com casa e jardinagem, e jardim. Vou acrescentar mais uma variável que são dados aqui de gastos com utensílio doméstico. Então, recapitulando, escolhi aqui 5 variáveis, então estou cruzando aqui dados de criminalidade. Quero saber onde tem menor ocorrência de crime, para saber onde é mais seguro, onde é menos arriscado eu abrir meu negócio. Atrelado a dados de poder de compra e dados econômicos de produtos que as pessoas compram. Então,
gente vai ajustar a régua aqui para ver, nesse trabalho aqui de site location, de detecção de local, quais são os locais que mais decam, os locais que mais têm potencial para receber essa loja de departamento. Então, aqui no caso da criminalidade, é inversamente proporcional. Quanto menor, maior. Diga-se de passagem. Então, estou fazendo o contrário aqui, para ver os menores índices de ocorrência de criminalidade aqui. Então, cheguei aqui nesse valor. E agora eu quero ver isso daqui atrelado ao poder de compra. Então, já vi as regiões com menos crime. Agora eu quero aumentar esse poder de compra dessa população aqui. Então, já sobrou menos áreas aqui. Quero aumentar os gastos com móveis, mobílias. Então, manteve as mesmas áreas ali, aparentemente. Quero aumentar os gastos com jardinagem, também manteve. Os gastos com tecido doméstico. Então, são áreas aqui que têm um comportamento padrão, podemos dizer assim. Então, tem essas áreas aqui. Espinheiro, Casa Amarela, que estou vendo aqui, Cordeiro. Então, o que eu vou fazer agora? Depois de já ter essa visão de quais áreas aqui, a princípio, estão mais propensas para eu abrir a minha loja. Já fiz a prospecção e vi aqui que essas áreas aqui estão se mostrando como as mais atrativas aqui em Recife. Então, vejam o poder e a facilidade da ferramenta. Você não precisa ser um especialista em geoprocessamento para fazer esse estudo de mercado, para utilizar essa ferramenta que possibilita você fazer um estudo de geomarketing. E com poucos cliques aqui, a gente já que estava às cegas, né? Onde eu vou abrir uma loja de departamento? Qual a melhor região de Recife, de Pernambuco, da região metropolitana de Recife, para eu abrir uma loja? Então, eu já cheguei aqui nessa proposição aqui de 2 locais. E agora, qual será desses 2 locais que é o mais interessante ainda para eu mandar minha equipe de prospecção por ordem de prioridade? Primeiro você vai no bairro tal, depois você vai no bairro tal. Então, daqui eu consigo derivar ainda um outro relatório. Eu vou derivar um relatório de análise de equação, assim como aquele que o Saulo havia demonstrado. Então, eu consigo colocar pesos nessas análises aqui. Então, eu vou adicionar locais para o projeto. Deixa eu só retornar aqui. Análise de equação. Deixa eu só transformar isso daqui em shape. Eu vou criar um local para essa área aqui. Só um momento, pessoal. Aconteceu um pequeno erro aqui. Vamos reiniciar aqui, vou refazer novamente. Como já foi citado no Eu Esdro no passado, que já dizia o filósofo, quem sabe faz ao vivo. Né? Então, a gente está propenso a essas surpresas aqui de última hora. Então, mostra quanto a gente está sendo transparente com vocês e realmente executando tudo daqui em tempo real. Vamos lá, vamos começar do zero, vai dar certo. Ele teve algum problema que ele não conseguiu se conectar com o servidor. Esse foi o problema, porque a pesquisa ele efetuou perfeitamente. Então, a gente buscou lá os nossos dados de criminalidade. A primeira coisa que a gente filtrou foram os dados de criminalidade. Após isso, a gente acrescentou mais variáveis, que foram os dados do poder de compra. Depois disso, os dados com gastos. Né? Então, nós acrescentamos aqui gastos com móveis para a nossa loja de departamento, os gastos aqui com jardinagem e os gastos aqui com utensílios domésticos. Né? Vamos mudar para eletrodomésticos. Aplicar. Então, ele está fazendo tudo isso daqui atrelado já a esses dados que eu coloquei da criminalidade. Então, a gente havia visto aqui que quanto menor, melhor. Quanto menos crime aqui, no caso, melhor. Então, o indicador é o contrário. Vou aumentar aqui meu poder de compra para ficar com as áreas com o maior poder de compra apenas. Deixa eu aumentar aqui. Ter atualizado aqui os gastos também. E daqui
a gente havia visto as áreas que haviam ficado pré-selecionadas. E agora a gente vai fazer análise de equação para adicionar os locais que são os mais propensos a receber esse tipo de negócio. Vamos ver se vai. Agora foi, para o alívio do apresentador, alívio geral da nação, para aqueles que torceram por mim, mandaram energias positivas, deu certo. A gente vai avançar agora para fazer essa análise multicritério aqui. Então, vou adicionar o critério, vou adicionar as mesmas variáveis que eu trabalhei. Então, são os dados aqui de renda e os dados de gasto aqui com mobília, dados de gasto aqui com jardinagem, gastos com utensílios domésticos também. Vou acrescentar mais eletrodomésticos, porque eu já fiquei entre aqueles dois locais. Então, eu aplico. Ele vai aplicar um índice para ver que, na verdade, aqui, essa circunscrição que ele delimitou como casa amarela é muito mais atrativa para fazer a minha primeira prospecção em relação ao espinheiro aqui, que ficou em segundo lugar. Então, direcionei bastante já daquela análise macro, eu consegui definir 2 locais aqui para eu mandar minha equipe de prospecção, para a campo, para ver como está a situação imobiliária da cidade. E, em prioridade, abrir aqui na Casa Amarela, que eu tenho mais pessoas com mais renda que gastam mais numa potencial loja de departamento. E para mostrar, a gente acabou não mostrando ainda, consigo gerar relatórios, consigo compartilhar isso daqui no formato de webmap, abrir no ArcGIS Pro, abrir no ArcGIS Online também, e consigo gerar relatórios como um PDF de maneira bem fácil também. Então, se eu crio um PDF aqui, ele já faz um mapa personalizado, eu consigo alterar o título aqui também, como mapa do webinar também, consigo colocar o subtítulo, e daqui ele já salva o PDF que eu consigo compartilhar com a minha organização. Então, enquanto isso, enquanto eu vou mostrar um outro relatório, a gente só vai fazer uma segunda enquete com vocês, que estamos chegando aqui já aos finalmente. E a gente gostaria de saber do que vocês viram até agora, se o Business Analyst, eles podem ajudar vocês nos seus problemas de negócio, a otimizar, a ganhar tempo, a ganhar mais produtividade e trabalhar de maneira mais direcionada. Óbvio que a gente fez um resumo das principais ferramentas, das principais potencialidades. Ele tem uma série de outras análises aqui que são muito interessantes, que a gente consegue trabalhar também, mas foi para ilustrar bastante a potencialidade da ferramenta, o quão intuitiva e o quão fácil ela é. Então, a gente vai finalizar aqui essa enquete. E eu também queria mostrar aqui para vocês que dessas análises que a gente fez, a gente consegue também depois definir as áreas para relatório, né, como nós fizemos aqui já escolhendo, e daqui eu consigo gerar uma série de relatórios que vai colocar de uma maneira bem intuitiva, né, e bem prática, como ficaria um relatório aqui. Vamos pegar aqui da Casa Amarela, vou aplicar, e ele faz um relatório, vou colocar um relatório clássico aqui, são locais, aqui, aplicar. Só voltar lá que ele... eu posso, como o Saulo mostrou, eu posso exportar, eu posso gerar aquele relatório lá, já no formato PDF. Altas emoções, né? Como todo webinar. Vamos voltar aqui, tenho aqui minhas 2 regiões, vou gerar meu relatório, adiciono os locais, quinta e quarta prescrição. E daqui eu consigo gerar um relatório no mesmo formato no PDF que a gente mostrou para vocês. E ele sai com um resumo, na verdade é um resumo do infográfico de tudo que eu tenho aqui dentro dessa região. Aquele relatório seria um resumo desse infográfico, mais a delimitação geográfica. Pessoal, finalizando aqui nosso webinar, a gente gostaria de saber se, de todos aqui que acompanharam o webinar, quem gostaria de receber um contato da nossa equipe, só que esse contato vai ser um approach bem pessoal, então a gente vai querer entender o seu problema de negócio, a gente vai entender qual é a sua dor, e a gente vai te explicar de maneira mais detalhada, ainda mais aprofundada, como que o Business Analyst pode ajudar você a ter análises mais assertivas, trabalhar de maneira mais otimizada e a resolver os seus problemas de negócio. Então, a gente usou alguns exemplos aqui que se aplicam
para várias empresas, várias indústrias, mas isso é só uma ponta. O céu é o limite quando a gente fala de business analysis, então vocês podem trabalhar com várias outras variáveis que a gente acabou não explorando aqui, com vários outros problemas de negócio. Então, muito setor público acaba utilizando para estudar como que é a demanda econômica da sociedade, para entender qual tipo de indústria eu consigo receber, para trabalhar próximo a investidores, para exaltar o potencial econômico da minha cidade, para mercado imobiliário mesmo, para encontrar os melhores locais, as melhores áreas, o site location, para a parte de varejo também, para a gente estudar a expansão de lojas, fechamento de lojas, como foi o exemplo que a gente mostrou aqui. Então, a gente vai encerrar essa enquete, agradecemos a atenção de todos, agradeço aqui ao Saulo pela participação brilhante, pelo Jefferson, que ficou aqui conosco durante todo esse tempo no chat. Deixo aqui novamente os nossos contatos, qualquer dúvida que vocês tiverem também, podem mandar um e-mail para Saulo ou para mim, Vinícius. Então, agradecemos a todos, tenham um bom final de terça-feira, uma boa quarta-feira e um ótimo feriado. Bom descanso a todos, esperamos que possamos nos falar em breve novamente. Até mais, um abraço.